Cobertura Rádio e TV Transcendental. www.redetranscendental.com.br. A mais holística. Transcendental com vocês, direto dos maiores eventos holísticos e quânticos da atualidade. E dessa vez, e mais uma vez, estamos em cobertura especial. Estamos aqui, onde dessa vez? Do Congresso Holístico Internacional, em Gramado, Rio Grande do Sul. Tenho o prazer, o privilégio de bater um papo, o primeiro de tantos outros, aqui com o terapeuta holístico Danilo Noronha, que é gaúcho, mas está radicado em Curitiba, fazendo suas missões por lá. Ele que dirige o projeto... Vamos lá? O projeto... Exordium, pronto. E vai contar um pouquinho pra gente o que ele está achando do evento. Ele vai palestrar hoje, se você está nos ouvindo na reprise, hoje, dia 13 de setembro de 2019, e amanhã o Danilo vai estar palestrando aqui às 14... que horas, Danilo? Às 10. Às 10, dia 14, às 10 da manhã, aqui na Casa Valfrido. Tá certo mesmo, querido? Fica à vontade, conta um pouquinho o que você está achando do evento e um pouquinho da manhã. Esse evento aqui, em termos assim de qualidade, de organização e de tudo, do tipo de pessoas que participam, que estão buscando, vem mostrar para nós o quanto isso tem sido importante, e a iniciativa do projeto, né, do Congresso Holístico, vem incentivando esse despertar humano, né, que é tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Já que sem um despertar espiritual, o impacto disso ele se torna na sociedade como um todo, entende? Porque tu imagina, por exemplo, se uma coisa bem simples como o conceito da reencarnação, por exemplo, fosse algo que fosse assimilado isso globalmente. Imagina, a psicologia, por exemplo, seria diferente, a medicina seria diferente, por causa que existem fenômenos que estão por trás das doenças psíquicas, fenômenos espirituais, né? Existem fenômenos espirituais que estão por trás das doenças físicas também, né? Então, esse despertar ele é importante, e esse evento faz parte, entre vários outros, de um grande papel a nível social nosso, né? Mundial, tudo. Tá certo mesmo. E como é que é o projeto? Ela contando um pouquinho pra gente, outra hora você vai lá no estúdio contar mais e atender perguntas dos ouvintes e tudo. Um pouquinho do projeto Exordium, né? O Exordium, ele vem de uma palavra em latim que significa o início das coisas. Então, quando eu montei esse projeto em Curitiba, ele é uma escola de um nível, digamos, de ciências místicas, e eu vou tirar essa palavra místico, são ciências espirituais, num plano que eu chamaria de espiritualidade avançada, porque ele não fala dos temas, vamos dizer assim, da espiritualidade mais doméstica, essa que a gente encontra normalmente nos livros de livraria. Existem camadas e camadas do conhecimento espiritual, e algumas dessas camadas, elas só podem ser compreendidas, por exemplo, se tu for alguém que tu estiver estudando, por exemplo, as ciências quânticas, que tu entenda um pouco, nem que seja, da física quântica, da mecânica quântica, da cosmologia, porque essas ciências estão trazendo explicações muito mais complexas e consistentes para os fenômenos espirituais. Então eu venho há 30 anos estudando os fenômenos da espiritualidade e tentando, então, dentro do Exordium, desmistificar muita coisa que, do ponto de vista espiritual, são romantismos e são formas mais religiosas de encarar a espiritualidade. E vamos dizer que o furo da bala é mais embaixo. Nem a materialidade é aquilo que se apresenta para nós, e a espiritualidade, ela também não é aquilo que se apresenta para nós. Então, o Exordium é uma forma que lida com as ciências metafísicas e com a astrologia num outro gradiente, vamos dizer assim. Ok, a gente está batendo papo aqui com o terapeuta holístico Danilo Noronha. Nem te perguntei qual é a sua área antes da terapia holística. Eu sempre pergunto para dar uma recheada e tal. Como é que é? Você vem de que área? Eu venho das áreas de finanças e de planejamento, que não tinha nada a ver com isso. Olha só, que interessante, hein? Mas na economia das coisas, na economia holística das coisas, né? Você deve com certeza usar algumas ferramentas para compreender isso tudo. Com certeza. Não é verdade? Eu te diria que na minha escalada profissional como executivo, eu trabalhei como executivo minha vida inteira, sempre eu tive que trabalhar com essa dimensão de treinar as pessoas.
né? E essa experiência que eu tive num campo profissional que a princípio não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, foi o que me deu uma sustentação para mim me tornar, porque hoje eu te diria que eu sou um instrutor, né? Eu sou uma pessoa que identificou certas facetas da astrologia e da metafísica e da espiritualidade, e o meu trabalho passou a ser ensinar isso. Então, eu tenho alguns cursos que foram montados com a inteligência que eu desenvolvi, junto com quem lá do outro lado acabou me passando isso, né? Sim. Porque a gente não desenvolve essas coisas sozinho. O conhecimento que vem para a Terra é todo controlado e ele é todo autorizado, né? Então, o que eu precisava desenvolver para poder fazer isso, para poder vir, para ser um palestrante, para ser um orientador, um instrutor, um facilitador desse tipo de cursos, eu aprendi, na verdade, lá nessa outra profissão que eu estava tendo lá, que é totalmente cartesiana, né? Bom, dando um toque geral, assim, como eu falei, né? Foi uma pequena chamada aqui direto do evento. Convido o Danilo, reconvido ele aqui, reitero, está conosco em outro momento lá no estúdio, na Transcendental. Claro. Está convidado. Mas me fala um pouquinho, o que para o pessoal ficar, quem não puder, infelizmente, vir amanhã, mas quem puder, e aqueles que podem até em outro momento te ouvir em outras conferências, o que vai tratar a palestra de amanhã, em linhas gerais? Silvia, essa palestra se chama Os Anunnakis. E depois que eu coloquei o nome na palestra, eu fiquei pensando, quantas pessoas sabem o que é isso? Entende? Porque talvez essa palestra deveria ter o nome Os Anunnakis, a origem extraterrestre da humanidade. E aí já dá para entender talvez melhor do que esse assunto está falando, né? Esse assunto faz parte de uns dos segredos, na verdade, que encobre a presença humana aqui na Terra, né? E isso vem de relatos tanto arqueológicos quanto de relatos também transmitidos pela espiritualidade, né? Que fala que a existência, a presença humana aqui na Terra, ela não tem nada a ver nem com a teoria do criacionismo, dizendo que o homem aqui foi criado por Deus, e muito menos com a teoria evolucionista darwiniana. Então, à medida que algumas peças de um grande quebra-cabeça, eles começam a ser montados, a história começa a se apresentar uma outra perspectiva, entende? Que envolve algumas realidades do que a gente chamaria das realidades extraterrestres no passado da Terra, atuando aqui no planeta. Então essa palestra, ela aborda essa linha de raciocínio, né? Uma tentativa de mostrar que por trás da história humana tem uma outra história que está oculta e que ela não é revelada, não porque ela não é conhecida, ela não é revelada por uma série de interesses que envolvem interesses políticos, interesses militares de governos e também por interesses religiosos, porque quando essas coisas vêm à tona, uma série também de crenças que vêm das religiões são abaladas. Bom, isso muito mais você vai ouvir amanhã na palestra, e quando o Danilo vir no estúdio conosco, ele vai contar, vai responder perguntas para vocês, vai ser bem legal. Danilo, vamos dar um serviço final aí? Claro. Site, contatos para o pessoal te chamar para conferência, para palestras, para cursos. O meu site é www.exordium, escrito com X, .com.br. E o meu telefone para contato WhatsApp é 41 98519 1119. De novo. 41 98519 1119, mas todos os contatos também estão no meu site. Fica fácil. E eu tenho duas formações que são ministradas. Elas são ministradas em Curitiba, que é a sede da Exordium, mas também em Porto Alegre. Boa. E aqui em Gramado, através do apoio do jornal Bem-Estar Hortênsias, nós temos também aqui turmas que estão estudando essa formação chamada One, que é uma espécie de metafísica para entender a estrutura da realidade que nós vivemos, ou seja, ela desmistifica o conceito material e espiritual humano aqui na Terra. Sim. E uma outra formação chamada astropsicologia, que é uma forma de uma nova astrologia voltada, são todos ensinamentos voltados para esse momento de transição planetária, para aquelas pessoas que entendem que precisam entrar numa esfera mais metafísica e mais esclarecida da vida e da espiritualidade, sem os conceitos de religiosidade envolvido nisso, né? Esse cara comunica muito bem, tem que ter um programa lá na Transcendental, vou chamar ele lá, está convocado, então. Tá convocado já. Então, gente,
Gratidão pela presença, pela audiência de todo mundo, pela telespectiva. A gente recebeu aqui no camarim aqui da Katza Valfrido, aqui em Gramado, no Congresso Holístico Internacional. Recebemos o Danilo Noronha, que é terapeuta holístico, que dirige lá o projeto Exordium em Curitiba e tudo mais que ele ainda vai trazer para nós. Gratidão. Daqui um pouquinho, né? Daqui um pouquinho a gente volta com mais um entrevistado, mais uma pessoa que vive e acredita para um mundo melhor. Transcendental, www.redetranscendental.com.br, a mais holística. Tchau, tchau, minha gente! Cobertura Rádio e TV Transcendental. www.redetranscendental.com.br, a mais holística.